Bora, meu povo, prontos aí para mais um Comente Bíblia. Hoje iremos comentar aqui em Romanos, capítulo 11, do 25 aqui até o 32. Vai falar ainda sobre a salvação de todo Israel. E no final tem um hino de louvor a Deus, do versículo 33 ao 36. Fica comigo. Muito bem, Romanos 11, 25, vai dizer assim: Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento parcial, ou em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, está certo. O que é a plenitude dos gentios, pastor? Vamos falar. A plenitude dos gentios é até que seja dada oportunidade para a salvação de todos os gentios, habitantes ou residentes em todas as nações. Aí é necessário que o evangelho chegue e alcance todas as nações, como está escrito no evangelho aí, né? Então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado, não é que todas as nações têm que se render não ao Senhor. O evangelho tem que ser anunciado, para que se cumpra a plenitude dos gentios, temos que alcançar todas as nações com a pregação do evangelho, certo? Então não ignore esse mistério, para que você não se torne presunçoso. Israel experimentou esse endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, versículo 26, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha, Sião é a cidade de Davi. Tá? E então, para vocês entenderem bem direitinho, é o seguinte aqui. Quando Jesus Cristo estava subindo aos céus, dois homens, na minha Bíblia não fala de anjos, tem muitos pastores, mestres, gente entendida se equivocando, porque desde a infância foi colocado na cabeça deles que ali eram dois anjos. Não, todas as Bíblias que eu consulto diz dois varões. Varões é homens, dois homens. Quais? Moisés e Elias, que estavam conversando com Jesus antes da morte dele, provavelmente, não vou dizer que era, né? Moisés e Elias, eram os únicos dois homens que conversaram com Jesus antes da sua morte. Então, quando ele estava subindo aos céus, esses dois homens aparecem e dizem: ei, varões, por que vocês estão olhando para o alto, como se tivesse uma coisa assim muito extraordinária acontecendo? Esse mesmo Jesus que está subindo aí, ele vai descer nesse mesmo lugar, e da mesma forma ele vai descer. É o mesmo Jesus, é o mesmo Messias, né? Jesus é o Messias que virá reinar para cumprir uma última promessa feita a Davi. O Senhor disse que Davi teria um filho que iria sentar no trono dele, lá em Jerusalém, lá em Sião, cidade de Davi, e iria reinar eternamente. Então, tem uma doutrina ainda bíblica que nós ensinamos, pouco, né? Falamos pouco, sobre o milênio. O milênio não é uma promessa feita aos crentes. Não, o milênio é uma promessa feita a Davi e ao povo, né, da primeira aliança. Então, quando se cumprir a plenitude dos gentios, é o que esse texto está querendo dizer aqui para nós, aí todo Israel será salvo. Como? O Redentor virá, aqui ó, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha aí, tá? Versículo 25 ao 27. Então essa promessa de salvação para todo Israel é futura. Depois do arrebatamento, vamos dizer assim, sim. A plenitude dos gentios vai se encerrar quando? Arrebatamento da igreja, tá? E aí depois vem um tempo de purificação de Israel, aquela grande tribulação, depois do milênio, né? Tá certo? Então Israel voltará a viver como antigamente, sob a regência do descendente de Davi, que regerá não só aquela nação, mas acho que todas as nações do mundo. Diferente do governo do anticristo, que não é mundial. Não será, como muita gente tem ensinado errado também, né? Não será mundial. O governo do anticristo é local. Por isso que Jesus diz para fugir de lá, né? Fuja para os montes, tal. Quando virem a abominação, fuja. Vai ser ali, só ali mesmo, tá bom? Então veja bem, todo Israel, toda nação será salva. Não tem aqui mais relação simplesmente com salvação pessoal, mas toda a nação será salva.
Já volta a tocar aquela tecla inicial. Por quê? Porque a promessa foi feita naqueles termos da primeira aliança. Será que é possível todo Israel ser salvo pela fé? Sim, vai ser possível. Porque não existirá uma pessoa em Israel que não reconheça Jesus Cristo como Messias quando ele se assentar no trono. Né? Quando os povos que não subirem para reverenciar o rei, os povos, nem chuva vai cair sobre a nação, né, dos que não forem. Os que se rebelarem serão dizimados pelo poder do Senhor. Hein? Escute isso. Então, será possível todo Israel ser salvo? Sim. Eles serão provados, purificados, e depois virá o seu Redentor, né? E será aceito por todos. Ok? Versículo 28 a 30, vamos ler o que diz. Vai dizer assim: quanto ao Evangelho, irmãos, eles, os judeus, os israelitas, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, à escolha, eles são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ok? Primeira coisa que temos que falar aqui é que Paulo coloca os israelitas como inimigos amados. Nosso dever de amar até os nossos inimigos, de orar por aqueles que nos perseguem. Quem nos deu essa ordem foi um judeu. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus, né? O título é Cristo, ou Messias, Mashiach. Tá? Então, eles são inimigos amados. Mas não somos nós que estamos procurando inimizade. Eles é que têm as razões deles para se tornarem inimigos nossos. Nós demos, como cristãos, vai olhar a história, nós demos muitas razões para eles nos odiarem. Né? Os judeus foram perseguidos, espoliados, torturados, dentre todas as nações. E quando o cristianismo cresceu, matavam os judeus dizendo: foram vocês que mataram o Messias. Né? Entenderam? Pois bem. Então, eles têm motivos para serem inimigos, mas nós temos que enxergá-los como inimigos amados. E a questão é, versículo 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a primeira aliança que Deus estabeleceu, ela se cumprirá como a segunda, a nova e eterna. Tá? Foi preciso firmar um novo pacto, fazer uma nova aliança, porque a primeira não era suficiente para alcançar e salvar pessoas do mundo inteiro. Ela não foi suficiente para salvar nem toda a nação de Israel. Imagine as nações do mundo inteiro. Versículo 30 de Romanos 11 vai dizer: assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês, né? Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Os dons são irrevogáveis. Às vezes a gente só coloca isso quando se fala de dons espirituais, dons de manifestação. Não, os dons são irrevogáveis. Mas aqui os dons estão interessantes, tá junto com o chamado. Chamado da eleição. Aos que escolheu, chamou. Agora, o que não é revogável é a minha decisão. Quantas pessoas começam a seguir Jesus? Né? Devia ser irrevogável também. Escuta o chamado, começa a andar e se desvia. Se torna um galho que tem que ser cortado dessa oliveira, né? Se você acha que isso não é possível, veja o que diz então em 2ª carta de Pedro 2, do versículo 20 ao 22. Tá? Veja o que diz em Hebreus capítulo 4 e capítulo 6. E capítulo 10, a partir do versículo 23, 25 ali. Né? Até o finalzinho. Hebreus 10 é o mais sério. Diz: olha, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, qualquer um morria, qualquer um que violasse a lei morria, por ordem da lei de Moisés. Agora diz assim: de quanto maior castigo, julguem vocês mesmos, de quanto maior castigo será merecedor aquele que pisar os pés, ou calcar os pés do Filho de Deus, e ultrajar o Espírito da graça e profanar o sangue da aliança com o qual foi purificado. Né? Isso, tá bom? Temos que ter cuidado. Tem muita gente ensinando coisas aí que, uma vez salvo, está salvo para sempre. Não é assim não. Não é assim não. Tem muita gente que começa no caminho e depois se desvia. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de escolher. Quer ir para o inferno, vai. Não tem problema não. Mas eu conheci Jesus. Isso me blinda de ir para o inferno? O fato de conhecer Bíblia me blinda? Me proíbe de ir para o inferno? É claro que não. O inferno está cheio de gente que conhece Bíblia. O pior.
Você vai ver Jesus dizendo aí de pessoas que naquele dia vão chegar falando: Senhor, olha, expulsei demônio, preguei em seu nome, expulsei demônio, profetizei em seu nome, fiz tudo que tinha que fazer em seu nome. E aí Jesus vai falar assim: ei, mas se afaste de mim. Eu nunca conheci você. Não é questão de ter se apresentado, não. Eu nunca tive uma aliança com você. Você nunca mudou a sua natureza. Você ainda é um praticante da iniquidade, né? Para o inferno. Vocês, né, que praticam a iniquidade. Ok? Então eu quero que vocês compreendam essa questão perde, viu? Perde. Da mesma forma que se você receber aqui o seu salário e aí você tira da carteira, coloca no banco da praça e vai dar uma voltinha, você perde. Da mesma forma, você perde. Tudo que você receber, você pode perder. O que você não deveria perder é aquilo que você já tem em si. Mesmo assim, ainda você pode perder-se, né? A vida que o Senhor te deu, você diz que é sua, mas na verdade você não tem domínio sobre ela. Você pode perder. Ok? No versículo 33 ao 36, tem um hino de louvor, concluindo aqui o capítulo 11 de Romanos. Vai dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Então é isso. Ele conclui aqui, Paulo conclui, né, o capítulo 11, com esse hino de louvor a Deus, declarando que os caminhos do Senhor são misteriosos, ninguém pode dar conselhos para Deus, oferecer algo a Ele, né? Então a história de Israel, essa história da inclusão dos gentios, né, tem relação com o plano de Deus. Tudo isso tinha a ver com o plano dele, que avança nele, que termina para ele e por meio dele. Então glória seja, pois, dada sempre a ele, agora e para sempre. Amém? Bom, deixe-me só concluir aqui mais uma coisa. Que você possa ter em seu coração essa certeza de que, como um pai corrige o filho, Deus nos corrige. Mas a principal questão das pessoas que hoje estão fora da presença de Deus e ficam com aquela historinha que não está indo à igreja, mas está seguindo a Deus, é a pior mentira. Não sei como é que uma pessoa dessa consegue convencer-se de uma mentira tal, né? Então, essas pessoas, se elas realmente quisessem se purificar de seus erros, seriam um vaso de honra útil ao seu possuidor. Se essas pessoas voltassem atrás nesse ponto em que elas não aceitam serem corrigidas por Deus, não aceitam a correção de Deus, não aceitam ser tratadas por Deus, rapaz, elas seriam aceitas. A questão é, quando Deus me ama, Ele fez tudo por mim, e eu não quero fazer nem a minha parte, pronto, aí fica impossível a salvação, não é? Porque a pessoa consegue compreender o amor de Deus, mas não consegue aceitar, porque o amor de Deus não é só passar a mão por cima e fazer boas coisas, não. O amor de Deus tem a ver com tratamento, com cuidado. Por quê? Porque, embora eu tenha Cristo residente em mim, no meu interior, no meu homem, na minha pessoa interior espiritual, eu estou revestido de carne. E esse corpo aqui não atende a nada que Deus, que tenha relação com obediência ou sujeição a Deus. E aí, algumas pessoas, elas ficam assim, naquela noia, dizer: não, mas eu já conheço Bíblia, eu passei 30 anos na igreja, isso já deve dar para eu entrar no céu. Dá não, viu? Dá não. Você tem que permanecer. Veja João capítulo 15 de novo, para encerrar. Se você não permanecer na videira, você vai ser cortado. Se você não permanecer na oliveira, você vai ser cortado. Por quê? Porque se Deus cortou o pessoal da primeira aliança porque foi incrédulo, e você acha que vai ser poupado, e aí você pode dizer assim: não, mas eu não estou sendo incrédulo. Ah, não? Então me mostre as obras da sua fé. Eu não estou vendo, né? Ninguém consegue ver. Tem uma coisa errada aí. Preste atenção. Vamos seguir direitinho. Permanece no Senhor, para que Ele possa cumprir as promessas dele em sua vida e possa realmente conceder a você vida e vida eterna. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se o Senhor nos permitir, posteriormente viremos com mais um comentário.